recebendo nossas visitantes ali, pastora Samela, irmã Alexia, né? A prima do pastor, nossas irmãs, sejam todas bem-vindas. Irmã Camila, sua filhinha, em nome de Jesus. Senhor, está aqui o teu ungido. Deus que está com a responsabilidade de ministrar neste lugar, no qual diz, Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. Senhor, prepara os nossos corações. Espírito Santo, nos ajuda a estar ligado com o que o Senhor há de falar, para que possamos sair daqui fortalecidos. Em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, que está no livro ou nas cartas aos Romanos, capítulo de número 6. O livro ou as cartas aos Romanos. Obrigado. Deixa eu ver. Romanos, capítulo de número 6. Versículo de número 3, todos acharam? Romanos, capítulo de número 6, verso de número 6. Queria mandar uma paz do Senhor Jesus para verso 3, capítulo de número 6, verso de número 3. Queria mandar uma paz do Senhor, um abraço para todos os que estão nos ouvindo, ouvendo a esta noite, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, pela internet, a qual a palavra ela possa chegar a não somente a sua casa, mas também a sua família, aonde o nome do Senhor venha a ser glorificado. Também está nos vendo e nos ouvindo nesta noite a minha sogra Sueli, que ela não pôde estar conosco, mas ela falou que ela estaria presente ao culto online, nos assistindo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Romanos, capítulo de número 6, verso de número 3, que diz assim a preciosa palavra de Deus: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essas cartas que Paulo ele escreve aos romanos, não simplesmente aos romanos, mas ao povo que estava em Roma. E essa carta foi escrita para tanto quanto os judeus crentes, quanto para os gentios também crentes que estavam iniciando nas suas jornadas. E havia um alvoroço muito grande dentro das congregações naquele período, e uma turbulência de confusão de mente sobre a sociedade. Então Paulo, quando ele descobre, ele ouve dizer que havia muitas coisas que não coincidia na palavra. Então Paulo ele se preocupa em resgatar a igreja, em resgatar ao povo para que não se perdesse na atmosfera pela palavra do qual tinha sido agregada ou congregada ao povo romanos, lá na igreja de Roma. Então a Bíblia ela vai nos dizendo que Paulo, neste exato momento, Paulo ele começa a fazer várias formas de perguntas para todos aqueles que estavam confusos pela palavra de Deus. E hoje também não é diferente. Tem muitas interpretações, claro que cada um tem uma forma de se expressar o Evangelho de Cristo,
mas o verdadeiro evangelho genuíno, ele se fala-se sobre a salvação. Ele vem falando, a preocupação maior do evangelho não é te dar casas na Barra, não é te dar carros importados, não é te dar bens materiais, mas a preocupação do evangelho genuíno é demonstrar para você que a sua moradia nesta terra, ela é passageira, e um belo dia você vai ter que se encontrar com Cristo lá no céu. E detalhe, você ainda vai ter que apresentar aquilo que pertence não a você, mas a Ele que está emprestado contigo. Então Paulo, o foco, o objetivo de Paulo é transmitir à igreja que a preocupação da salvação haveria risco, tanto quanto para quem é crente, quanto também não é crente. Então Paulo, hoje nós ouvimos muitas pessoas, muitos relatos dizer que salvo e salvos para sempre. Só que Paulo aqui nesse texto, ele vem transmitindo uma grande preocupação e o risco que a igreja ela poderia ficar na terra e não subir. Não é todos, mas muitos que saísse do foco daquilo que está escrito na palavra, poderia correr o risco de perder a sua salvação. Então, primeiro ato da sua maior preocupação sobre o Evangelho de Cristo é você ter a sua consciência tranquila e serena em relação à sua vida, à sua comunhão com Deus. E o segundo é você entender que do seu coração, da sua alma, é que a sua determinação em relação à sua salvação, ela possa também estar em garantia. Só que a preocupação de Paulo sobre esse texto vai muito mais além do que a nossa imaginação. Então hoje nós, como pregadores do Evangelho, ou até mesmo quem não pregue, mas desde o momento que você levantou as suas mãos para o céu, aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, então desde este exato momento há uma grande responsabilidade sobre a sua vida, a qual você também terá que pronunciar o Evangelho, independente de que você não saiba falar como um grande pregador. Deus não está preocupado, não é com a palavra mencionada. O que Jesus ele quer que saia dos teus lábios é que o amor de Cristo veio para salvar a sociedade. Então Paulo aqui sobre essa questão, a Bíblia ela vai nos dizendo que Paulo ele está com uma maior dificuldade de entender o que estava acontecendo dentro da igreja lá em Roma. Então Paulo ele começa a trazer um relato de várias perguntas. Então uma das tais que Paulo pergunta é a seguinte questão: então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais resultadas? Então Paulo ele está fazendo uma pergunta: ei, olha só, a graça para todo mundo, pode ficar todo mundo à vontade, pode fazer do que quiser, pode fazer, porque hoje estamos no tempo da graça. Paulo ele está dizendo, nós podemos continuar pecando? Nós estando no tempo da graça? Paulo ele não está afirmando, ele está fazendo uma pergunta, porque ele está vendo que a igreja está desgovernada ao erro. Paulo ele está entendendo que a igreja deveria ter um foco e um objetivo, só que Paulo ele está entendendo que a igreja está perdendo o foco da palavra, e o foco da Bíblia, o foco da sua e da minha vida é Cristo Jesus. Então Paulo ele começa a fazer esta pergunta para toda a igreja, e muitos não souberam responder a Paulo aquilo que estava sendo perguntado. Então Paulo novamente ele vem com uma outra questão da seguinte maneira. Paulo ele pergunta: então, Cristo foi morto, ressuscitou, então após essa ressurreição, você que foi batizado, você que passou-se pelas águas, vai permanecer no erro? Até porque desde o momento que você passou-se sobre as águas, o velho homem, ou seja, lá desde a época de Adão, ao qual Jesus foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, não haveria mais possibilidade do velho homem ressuscitar. E às vezes nós escutamos pessoas dizer: o velho homem está morto. Então você não está convertido, então você não acreditou naquilo que você desceu-se sobre as águas, então você não acreditou
que você, após o mergulho sobre as águas, o batismo pelas águas, então você não está acreditando que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos e ele não vai voltar mais para lá. Então você não está acreditando naquilo que Cristo foi levado a sério na cruz do Calvário. Paulo, ele estava relatando, repreendendo a igreja para que viesse a entender que o batismo, ele representava a crucificação e a ressurreição de Cristo. Você e eu somos uma nova criatura. Nós servimos um Deus vivo e zeloso. Alguém pode me acompanhar e, por favor, dá um glória a Deus? A maior preocupação de Paulo, como hoje é a minha, comigo e com a igreja e com todos que estão nos ouvindo pela internet. A verdade, o verdadeiro evangelho genuíno, ele tem que ser pregado, ele tem que ser mencionado. É bom nós recebermos palavras boas, é bom recebermos palavra que edifica o nosso coração, é bom recebermos vitória que Cristo nos libera, mas a maior vitória da sua consciência é você entender que se a tua vida não coincide com aquilo que Paulo ele está relatando, se preocupe. A maior preocupação de Paulo, da igreja e de Cristo é subir ao céu. Então Paulo ele está orientando a igreja para eles despertarem, porque havia um risco muito grande, porque estavam todos dentro da igreja. Mas Paulo ele estava dizendo que Jesus ele tinha sido morto e ressuscitou. Então Paulo ele está comparando ao batismo. Aí você desceu sobre as águas, aquele velho homem ele já foi, morreu, não volta mais. Ele não pode mais ressuscitar, porque Cristo ele ressuscitou para você ser uma nova criatura. Paulo ele está dizendo, você não pode voltar a mesma pessoa depois de um batismo. Você não pode ser o mesmo personagem que você era um homem anteriormente, como você era. Tem que ser transformado pela água e pelo Espírito de Deus. Paulo ele está relatando que tem que haver transformação. Paulo ele está dizendo, ei, um dos maiores erros humanos é porque Paulo ele está dizendo, olha, a minha maior preocupação com a igreja é porque a igreja até reconhece que passou-se sobre as águas, ela reconhece que Jesus ressuscitou, que foi morto, crucificado, e ali ressuscitou o terceiro dia, a igreja acredita, mas Paulo ele está falando, temos que mudar, porque a maior preocupação de Paulo era porque o que estava contaminando a igreja era uma parte do corpo que poderia levar não só um, nem dois e nem três, mas toda a igreja à perdição, que seria, sabe o que Paulo relatava? A língua. Isso é uma das maiores preocupações sobre o ser humano e sobre a sociedade. E às vezes nós se preocupamos com tantos pecados grandes e esquecemos do mínimo, que é esse aqui, ó, a nossa língua. A nossa língua, o que sai da nossa boca. Paulo ele cita sobre esse texto. Ele fala que uma das maiores preocupações sobre o corpo humano não é a perna, não é o pé, não é o teu olho, não é o teu ouvido, mas sim é a tua língua. É uma parte do teu corpo que pode te levar até a condenação. Por quê? Paulo ele está dizendo, desde quando vocês passaram sobre as águas, continuaram sendo as mesmas pessoas, não se houve transformação. Você imagina, você dentro de uma igreja genuína, aí você chega dentro de um templo, escuta tanta coisa, recebe tantas coisas, mas você para fazer uma reflexão de palavras boas, de edificar, de consolar o teu coração, mas não te chama a atenção que às vezes eu e você estamos pecando porque nós falamos coisas indevidamente. Aí vem lá levanta a tua autoestima, você está tudo certo, Deus está entendendo o que eu estou falando, estou metendo a malha, metendo a língua, falando, pecando, mas Deus está falando lá que eu sou um cara bom, sou um brabão,
Então você está recebendo a virtude, mas a sua maior consciência tem que estar refletindo dentro do teu coração. Será que você está no nível para receber aquilo que foi transmitido por você, para você? Então Paulo ele está dizendo para a igreja: ei, vocês estão muito enganados. Vocês entraram para dentro do templo, passaram sobre as águas, mas continuaram falando mal um do outro, continuaram pecando contra o outro. Está dentro da igreja, está falando mal dos outros, está dentro da igreja, quando vira as costas, um mete malha no outro. Aonde está a transformação dentro da igreja de Roma? Qual é o testemunho que a igreja está dando para os ímpios? Porque aqui são pessoas gentios e são judeus que são todos convertidos. Paulo ele está exortando para a igreja mudar. Ele está falando: porque da forma que vocês estão pecando, corre o risco de ficar na terra. Não é eu que estou dizendo, é Bíblia. Às vezes nós falamos: cuidado com o adultério, mas cuidado também com a língua. Cuidado com o olho nas coisas dos outros, cuidado também com aquilo que tu está falando. Paulo ele estava dizendo sobre isso, porque todos se abraçavam, mas quando dava as costas, a língua comia solto. E os ímpios do Império Romano, todos escutavam os escândalos que estava havendo dentro da igreja em Roma. Hoje, um dos maiores escândalos dentro do Evangelho acaba dificultando da gente ganhar aqueles que não querem aceitar Jesus. Sabe por causa de quê? Escândalos atrás de escândalo. E ninguém tem uma ousadia, coragem para repreender uns tipos de pessoa como essas. É muito fácil chegar até a mim e me exortar. É muito fácil chegar até a mim e exortar e me repreender. Agora eu quero pegar um desses grandes e ter a autonomia de Deus e repreendê-los. Aí é que está a coragem, o verdadeiro evangelho. Paulo ele sabia que havia pessoas grandes no meio daquele povo, mas Paulo ele falou: eu não estou citando um, eu estou falando é para todos. Paulo ele está falando: eu passei por isso e tive um encontro com Deus e houve transformação. Paulo ele está dizendo: independente de qualquer circunstância, eu vi mudança na minha vida. Antes eu perseguia, hoje eu não persigo e sou perseguido. Antes eu falava e aquilo que escrevia era dito, e as cartas que eu pegava se comprometia e era executada. Paulo ele está falando: hoje eu não faço mais isso. Aí Paulo pergunta para a igreja de Roma: e vocês? Faça uma reflexão, aonde está a mudança, a transformação? Paulo ele está passando um dilema para que houvesse uma reflexão. A maior pregação de Paulo, todas elas falam sobre o ser humano refletir. Porque às vezes passa determinados tipos de erro diante dos nossos olhos e desapercebido diante da nossa boca, dentro da nossa língua, aonde ela pode nos levar à má condenação. Então essa é uma das maiores preocupações nossa hoje, de vivermos. Porque quem quer morar no céu não é ser perfeito. Santo significa separado. Eu estou falando de coisas que você cometia lá atrás, hoje você não pode mais cometer. Transformação, mudança. A própria palavra, ela nos diz: antes era melhor que nem me conhecesse. Antes, a própria Bíblia, ela te exorta logo de cara, relatando sobre isso. Para ser crente de qualquer maneira, era melhor nem ter começado, ficasse no mundo onde estava. A verdade, ela é essa, dói. Mas essa é a realidade do que o texto nos diz. Nós não podemos fugir da palavra. Nós não podemos fugir da realidade que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Paulo ele está falando: ei, a forma do que eu estou usando a carta para exortar, não me alegro nisso, mas eu me edifico para que
o vento ou o processo que vocês possam passar não passe por culpa e nem sangue inocente pelas minhas mãos. Paulo, ele está dizendo, todo mundo conhece a palavra, eu não tenho muito do que relatar, mas a verdade é essa, eu tenho que ser transparente. Avalia. Em Coríntios fala sobre a Santa Ceia, quando examina-se o homem a si mesmo. Paulo, ele está dizendo ali, ó, não adianta você falar, fulano não pode tomar a Santa Ceia, olha para você, fulano não pode, e se fulano tivesse aqui, olha, não é para ele não, não é para ela não, é para você, é para mim, porque somos nós que fomos hoje selecionados para escutar, para sentar, para ouvir o que Deus está nos exortando hoje, porque se fosse para A, para B e para C, estaria aqui sentado. Então esqueça o fulano que a palavra foi forte para ele, é para você, é para mim. Paulo, ele está falando, eu não me vanglorio em dizer essas cartas em relação ao povo de Roma, até porque conheço todos que estão lá dentro, e o mau testemunho do que vós estão dando, não chegue à conclusão de mencionar a palavra em nenhum dos tais que está dentro do palácio de Roma, porque o mau testemunho não coincidia com aquilo que o povo estava ouvindo. E interessante é que todos falavam do amor de Deus, todos falavam da grandeza de Deus, do amor, da plenitude do Senhor. Mas quando chegava um determinado tempo, pronto, parecia que ninguém era mais crente. Dentro da igreja era uma ornamentação fora do normal. Toda aquela adoração que parecia que o céu se abria, parece que a glória descia, o povo ficava avivado, manifestado pelo poder da palavra, mas quando saía da porta para fora, ninguém sabia quem era crente e quem não era crente. Então o mesmo exemplo que nós estamos dentro da igreja, dando ou recebendo, nós temos que continuar a mesma personalidade que estamos lá fora. A rede social está aí para denigrir as nossas imagens. Não passe desapercebido, porque uma foto, um flash pode botar a tua vida na praça. Paulo, ele não relatava sobre isso, porque se Paulo tivesse nesse tempo, eu acho que a palavra seria ainda pior, mais pesada. Hoje nós temos um meio de comunicação que leva o teu nome, a tua fama para o lixo. Ela te levanta quanto ela também te derruba. Os espiões, os crentes que estão aí por trás das cortinas esperando a sua e a minha queda. Primeiro deslize que tu der, tu vai, não é para a praça, tu vai para as redes sociais. Ainda relata, é fraco porque caiu, falava demais. Paulo, ele estava dizendo sobre esse texto. Então nós hoje temos uma preocupação. A tecnologia avançou, só que a periculosidade sobre nós ainda está pior. Sabe por quê? O teu nome, a tua foto, a tua fama pode chegar aonde você nunca imaginou de colocar os teus pés. Então a maior preocupação nossa hoje é zelar o nome de Cristo sobre as nossas vidas. Você tem uma patente, eu tenho uma patente, você tem algo em você que transmite e faz a diferença em muitas pessoas, independente de quem erra e quem acerta, olha para si e faça por você e para a sua alma, para a sua vida, o seu melhor para Jesus. Fuja da aparência do mal. Se não consegue conviver com ela, saia de perto. Paulo, ele não podia fazer isso, sabe por causa de quê? Aqui na igreja, onde Paulo estava pregando, onde ele tinha mencionado essa carta, todos estavam errando, não escapava um, então todo mundo precisava de ouvir aquilo que estava sendo dito. Só que aqui nós somos um corpo de Cristo, mas porém, em lugares diferenciados, onde nós andamos, onde nós passamos, com quem nós convivemos. Então essa é a diferença, essa é a transformação. Só que Paulo lá não, Paulo ele estava dizendo, nós somos um corpo, nós somos uma estrutura. Então Paulo ele está dizendo, então todo o corpo ele está intacto, inteiro, mas o que pode contaminar e levar toda essa estrutura, ele está falando da igreja, que poderia era o quê? A língua.
Tem um ditado aí, que até um provérbio, até mundano, muito ruim, que fala sobre o efeito da língua. Muitas pessoas devem saber. Então isso é para nós entendermos que a nossa língua, ela tanto quanto ela pode abençoar, quanto amaldiçoar, quanto também pode fazer a gente pecar. A gente não peca, não é só no ouvir não, é no falar também. Então Paulo ele está dizendo, olha, não está passando ninguém desapercebido, mas a oportunidade é essa. Freia a língua, se controla no seu emocional, procura falar aquilo é cabível, aquilo que está escrito na palavra. Se não está na palavra, sai dela. Paulo ele está falando, nós temos um exemplar de Bíblia para dizer, e por que está falando um do outro? Qual é a intenção da igreja tentar destruir um irmão que está do lado? Qual é o interesse de uma pessoa que está vendo você se levantar e na intenção de te destruir? Qual é a vantagem de ver a tua queda? Qual é a vantagem, o lucro de ver o teu nome ser escandalizado por uma difamação, uma mentira, uma calúnia que nunca existiu? Qual é o lucro que o crente está tendo com isso? Paulo ele está falando para a igreja, ele não está falando para os ímpios. Então a maior exortação é para nós crentes. E hoje parece que é a maior alegria, é de ver quando escuta ou ver na internet que alguém falhou, tropeçou, caiu, desgovernou. Parece até uma coisa, uma rede social, parece até uma forma de avançar ainda aquilo mais e falar, e adiante, olha fulano, você viu lá, olha, printei, mandei para você ver aí, olha o escândalo. Gente, que valor e que lucro que nós estamos tendo em relação a isso? Sabe o que é isso? A nossa língua. Paulo ele fala, em vez de falar de pecar, ora. Tem pessoas, parece que têm o prazer, o orgulho de saber, caiu, que legal. Dá até culto em ação de graça, nem parece que é crente. A coisa diabólica, isso aí, pastor Carlinhos, demoníaca mesmo. Ainda vai dentro da igreja, desculpa a expressão, eu sou do avivamento, eu gosto do movimento, gosto do reteté e fala meia dúzia de língua estranha. Mas é estranha mesmo, por quê? Quando tem que malhar, malha. Quando tem que passar a régua, passa. Mas depois quer falar em língua estranha, quer profetizar, quer rodopiar, tem que se converter. Não adianta, porque isso não é avivamento. O avivamento é isso que nós estamos hoje relatando. Bíblia, o maior avivamento é esse. Revelação, profecia é muito bom. Mas a melhor qualidade é a palavra que não sai dela. Não erra. Deus não erra o seu foco em generosidade. A profecia falha, a revelação pode errar, mas a palavra não. Aí não. Não venha com esse argumento, está fora da Bíblia, então leia comigo, me acompanhe. Não tem como você e ninguém fugir daquilo que está escrito aqui. Não tem. Não tem. Eu gosto de Bíblia. Eu gosto de Bíblia, eu gosto de palavra, eu gosto disso aqui. Isso aqui não me faz eu perder o meu foco. Eu até me acho aí, mas eu lembro, espera aí, a Bíblia está ali. A palavra fala sobre isso, não posso. Só que tem crente, ele fala, não, pode, mas tipo assim, mas eu vou assim mesmo. Então hoje em dia, infelizmente, eu não sei, antigamente a nossa luta era contra principados e potestades, hoje a nossa luta é com os próprios crentes. A verdade ela é essa, a nossa maior guerra é com os próprios crentes, é de lidar, de confrontar um com o outro, é de querer ser um melhor do que o outro, um mais sábio do que o outro, um mais poderoso do que o outro, e Jesus no anonimato ele nem mais aparece, diácono Ricardo. E Jesus ele não aparece, é tanta grandeza de conhecimento. Paulo ele está falando com todo o conhecimento que vocês estão dentro do templo em Roma,
mas a língua faz vocês pecarem, perde toda a essência de tudo, a qualidade que vocês poderiam ter diante de Deus. Podemos ter tudo, teologia, bacharel, tudo, mas se não tiver, não é só a comunhão com Cristo, mas é o entendimento da palavra, daquilo que te faz errar e pecar e fugir da aparência do mal, não adianta. Paulo, ele está falando, olha, ensinei, doutrinei, falei, não adiantou de nada. Agora o problema não está mais lá fora, o problema agora está dentro. E realmente, o céu, ele é tomado à força. Hoje eu até levo para um outro lado, a força de verdade, porque a tua luta maior não é nem mais contra o diabo. Não é não. A tua luta maior hoje não é mais contra o diabo, antigamente era. Antigamente você escutava muita revelação de obra, de feitiçaria, hoje não. Olha, cuidado com aquela língua que bate contra a tua boca, quando tu vai olhar é crente. Cuidado com aquele que está puxando o teu tapete, é o crente. Cuidado com aquele que está esperando para te dar uma punhalada nas tuas costas, quando tu vai olhar quem é o crente. Não é o diabo, não é mais nada, não é o ímpio, não é o espírita, não, é o crente. Hoje Deus, ele está nos chamando a um congresso de responsabilidade, de nós entendermos o que é a palavra. Paulo, ele está dizendo, se somos um só corpo, a intenção é de quê? De você defender. É defender um ao outro. Você para fazer uma reflexão, se você sente uma dor de cabeça, a tua intenção, o seu cérebro automaticamente, ele procura o quê? Um remédio para a dor. Se você está com a coluna danificada, está com dificuldade, você vai procurar fazer descansar o corpo. É cuidar dele, mas hoje a igreja, sendo o corpo de Cristo, não se cuida um do outro. Se a perna está doente, amputa ela, porque a perna pertence a um grau grande dentro da igreja. Se o braço dói, arranca ele, porque tem um valor grande dentro da igreja, arranca fora. Só que nós temos que cuidar, é zelar. O irmão caiu, segura na mão dele, vem, vamos embora, levanta, vem comigo. A irmã tropeçou, peraí, está fraca, vamos na casa dela, vamos orar, vamos buscar, vamos ensinar, vamos doutrinar, vamos trazer ela. É isso cuidar da igreja. É isso zelar pela alma. Não é fazer como a igreja de Roma hoje. Tu imagina, naquele tempo que Paulo citava, hoje, o que nós trazemos hoje para a nossa vida. Então, nós temos um exemplar de Bíblia, de fazer o quê? Ajudar, auxiliar, amparar, vamos buscar, vamos colher, vamos abraçar. Não vamos julgar. Não vamos condenar, independente de cada um, tem as suas falhas e seus defeitos, ninguém é perfeito. A Bíblia diz que todos pecaram, todos foram instituídos da glória de Deus, não existe perfeição. Mas o que Paulo, ele relata é que nós precisamos de ser um só corpo, precisamos de ser uma só pessoa. Todos foram passados pelas águas, mas Paulo, ele está perguntando, e aí a conversão? Nada. O velho homem, ele não foi crucificado junto com Cristo, ele não ficou lá morto, não. Jesus ressuscitou, o velho homem tem que ficar lá. O que ele está fazendo na tua vida? O que ele ainda continua atuando na tua língua, na tua história, no teu pensamento, nas suas ações? Então Paulo, ele está falando, vamos mudar. Você é crente agora, todo mundo está te olhando. Você agora é um foco de luz em observação. Não pensa que você está sendo observado para ser elogiado, não, é para ser criticado. E você tem que olhar para isso em você e falar, eu não posso falhar, eu não posso errar, eu não posso dar este mole. Porque tem uma multidão de testemunha para me derrubar, não para me edificar. Vamos ter cuidado. Sabe por quê? Nós possamos ser derrubados, da mesma medida que nós vamos medir, nós vamos ser medidos também. Da mesma forma que você hoje julga, amanhã você vai ser julgado. Se hoje você taca a pedra, se prepara, que amanhã você vai ser pedrejado.
E não tenta passar por inocente, porque tem que haver uma reflexão. Poxa, eu fiz e agora eu estou passando. Tem que ter consciência disso. Hoje, um dia eu fiz o irmão tropeçar, fiz ele cair, difamei ele. Pô, hoje eu estou passando. Mas eu tenho que passar calado, porque eu sei o que eu fiz. A lei da semeadura, eu sempre falo isso, ela existe. Você tem que ter consciência o que você está plantando para a sua vida, ou o que você já plantou, tem consequência que nós estamos colhendo lá atrás. Mesmo na igreja, nós aprontamos, está colhendo. Aí a gente fica com a cara de pobre coitado, Jesus não está me vendo. Será que não? Eu acho que a gente ainda tem que falar assim, Jesus, muito obrigado por o Senhor ter sido um Deus misericordioso para mim não consumir. Porque, olha, eu tenho até vergonha de levantar a minha cara ao céu e falar com o Senhor. Não é falar, Jesus, está vendo o que eu estou passando? Ele está falando, você plantou, olha o que tu fez. Você acha que vai passar desapercebido? Às vezes a gente pensa assim, não, mas já foi lá atrás, agora a gente não vai, não. Agora eu estou assim com Jeová. Ele vai falar assim, mas a consequência vem. Pastor, mas isso aí é antibíblico. Então vou te provar na Bíblia. Davi, ele pecou lá com Betseba, foi lá, cometeu o homicídio com Urias, e a consequência, passou a Deus, ele era o segundo coração de Deus. Deus passou a mão na cabeça? Não. A cobrança veio. A colheita veio, e dentro da casa dele, e o pior, ele fez escondida, Deus fez aquilo acontecer às claras, à luz do dia, para todo mundo ver. Isso é para nós entendermos que Deus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. O que plantar, colhe. Hoje é o momento de você refletir e parar. Peraí, olha só, aqui eu plantei muita coisa lá atrás, eu preciso de colher o que eu plantei lá atrás de ruim. Só que daqui por diante eu tenho que ver, avaliar algumas coisas de bom para mim plantar, para mim começar a colher coisas boas. Só que você vai colher aquilo que você plantou lá atrás. Não esquenta não. Uma hora a conta chega, a fatura chega. Só que você tem que falar, agora daqui por diante eu tenho minha consciência, então eu não posso fazer. Então eu não posso dar esse mole, eu não posso vacilar. Porque se eu errar, ou se eu cometer o mesmo erro, ou errar novamente, eu vou colher tudo de novo. Você vê que o próprio Davi, ele peca, mas ele não peca e não erra com os mesmos erros. Davi era um cara totalmente desorientado em questão de errar e pecar contra Deus. Mas você não vê Davi cometer os mesmos erros que ele cometeu. Ele errou ali, ele se conserta com Deus e fala, Senhor, pelo amor de Deus, não afaste de mim o teu Santo Espírito. Senhor, não afaste de mim a tua presença. Hoje em dia a gente peca. Pai, perdoa, está tudo certo, eu não vou errar. 10 minutos depois errou de novo. Aí pensa que Deus é bobo. Deus só fica assim, vou te dar corda. É o que Paulo está dizendo da graça. Está pensando que a graça pode pecar? Pode. Peca. É pior do que a lei se você não tem consciência. Sabe por quê? Não há inocência. Jesus, ele já está levando os teus pecados na cruz do Calvário, mas ele não está dizendo que ele levou para continuar errando, não. Ele está dizendo, para por aí. O velho Adão, o velho homem já foi levado na cruz para você não ser cometido mais ao mesmo erro. Mas aí o ser humano acha que é tudo naturalidade, vamos embora. Não é assim. As coisas de Deus não funcionam dessa maneira. Volto a relatar, não estou falando de santidade e perfeição, eu estou falando obediência à palavra de Deus. Estou falando daquilo que está escrito. Não estou dizendo daquilo que eu queira dizer, eu estou falando do que está escrito na palavra. Pode até nos confrontar, mas é uma forma de você refletir. Errei, não posso mais falhar nisso. Aí erra, será que Deus vai me perdoar hoje?
Será que Deus... Ai, meu Deus, eu estou preocupada porque eu sei que eu errei. Ué, sabe? Sabe que errou, né? E vai continuar errando. Sabe por quê? A fatura não chegou. Quando a cobrança de Deus, Deus fala, Deus, Ele é amor, mas Ele também Ele é fogo consumidor. A gente tem que entender que Deus, Ele é generoso em questões de nos livrar, mas não de nos corrigir. A gente temos que saber identificar. Deus, Ele nos livra, mas a correção vem. O pai, quando ele reconhece o erro do filho, ele corrige. Assim é Deus. Às vezes a gente acha Deus o supremo da bondade demais daquilo que a gente pode fazer, e fazer, e fazer. E tipo, quanto mais faço, Deus não fala nada, não acontece nada, então vou continuar fazendo. Continua. Porque a hora que chegar a tua fatura, a sua conta, aí você vai ver a sua poupança que correu os juros de tudo aquilo que você plantou. E não é pouco não, irmão. E quando Deus, Ele bota em balança, não se perde uma grama. A gente quando fala em questão, não, eu perdoo aquela irmã ou aquele irmão que denigriu a minha imagem. Mas tipo assim, perdoei, mas ela fica lá no canto dela. Eu vou ficar no meu, a paz do Senhor, mas do meu convívio não dá mais. Só que Deus não pensa dessa maneira. Pecou, vai pagar. Vacilou, vai ter que prestar conta. E não adianta falar assim, mas Senhor, o fulano errou mais do que eu, mas tem fulano que faz pior do que eu, porque que o que eu estou fazendo não é nada. Fulano é fulano, você é você. Então você tem que olhar, porque o fulano errando ou deixando de errar, a fatura dele vai chegar, mas nunca chegou, vai chegar. Agora, você se tiver agarrado ao calcanhar do fulano pelos erros que está cometendo, e você achando que tipo, não pegou para ele, não vai pegar para você, continua. Fazer igual Micaías quando falou para Acabe. Micaías, vai lá, Acabe, vai lá que tu vai vencer a guerra. Acabe se conscientizou logo, meu Deus, esse cara nunca fala nada de bom para me agradar, está mandando eu ir, eu tenho consciência que eu sou o cara todo errado, aí, está pecando, ele está falando aí, ironicamente, ele está me afrontando. Ué, mas o cara não mandou ele ir, mas ele sabia. O crente quando está errado, vem falar de vitória, a primeira consciência dele é de falar, o quê? Isso aí não é de Deus não, porque todo errado Deus vem falar de vitória para a minha vida? Isso não é de Deus não, irmão. Todos desconcertados, Deus está te dando hoje aí essa vitória, aí você, uau! Todo errado. Não, você tem que parar e falar, caramba, Jesus amado, Deus me enxergou, falando de vitória, vem problema para a minha vida. Deus me enxergou à distância. Eu vou contar para vocês, aqui eu fecho, perdoa, pastor. Uma vez eu estava todo desconcertado numa igreja, todo desconcertado, sentei, não queria nem ter oportunidade, fiquei lá no canto, ninguém nem sabia quem eu era. Deus levou um irmão lá, no meio de uma grande multidão, tanta gente para Deus acertar, Deus foi lá em mim. Eis que eu te digo, meu servo, essa noite eu mudo a tua história. Te avistei em meia multidão para te dar vitória e abençoar a tua vida. Eu olhei para o lado e falei, Jesus, para que tu me enxergou? Eu já sabia, porque eu tinha consciência que eu estava escondido, eu estava igual Adão, me escondendo no meio do mato, no meio da multidão, todo desconcertado. Quando Deus falou que ia me dar vitória, eu falei, pronto, o pau vai quebrar. Não deu outra. Falei, Jesus, tu está me falando de vitória e só vento. Deus falou assim, tu está todo errado. E aí?
Aí às vezes a gente fala, meu Deus, é só vento que vem, não consigo ver nada. Você conserta. Toma uma posição com Deus. Para de ficar ouvindo palavras, nada contra, de internet, o Senhor vai fazer na tua vida. Peraí, deixa eu escolher uma mensagem aqui boa aqui, que edifica a minha alma, o meu coração, que eu estou precisando, que algo hoje radia a minha alma. A Bíblia, abre a Bíblia, ó, Senhor, fala aí comigo, vai tomar cipuada, eu toda hora tomo, toda hora, abro a Bíblia, ó, pum, tem hora que eu não quero nem ler, quando fala, Deus exortou, eu falei, opa, já entendi. Não quero nem mais ler, porque eu já entendi o pau quebrando. Aí a gente quer caçar na internet coisas boas. Vai para a Bíblia, ó, pega aqui, ó, Senhor, fala aí comigo, Senhor. Eu canso de fazer isso, quando vem exortação, quando vem palavra boa, irmão, confesso. Eu tenho até o prazer de ficar lendo até 3, 4, 5, 6 capítulos. Agora, quando o pau quebra, eu abro, ô glória, deixa quieto. Já entendi. Já entendi. É assim, irmãos. Quer ver Deus falar? Abre a Bíblia. Profecia é bom, mas isso aqui é maravilhoso, porque vai falar da tua intimidade para você não ser envergonhado em praça pública. É melhor Deus te exortar na palavra do que você, no meio de uma multidão, tomar-lhe uma cipuada, escandalizar o teu nome à praça pública. Então é melhor você ir para a Bíblia. Faça como eu faço. Toda hora eu tomo uma. De manhã acordo, café da manhã, de tarde na hora do almoço, e a hora que é tarde, quando eu tomo de manhã, eu não quero nem abrir na parte da tarde, para mim não apanhar de novo. Aí tem dia que eu não quero nem abrir, que eu estou até com medo de abrir a Bíblia, porque vai vir outra. Mas é gostoso, irmão, porque tu está vendo o teu Deus, o teu Pai, te corrigindo, te chamando a atenção. Isso é maravilhoso, você está olhando, vai dizer, porque se você ouvir alguém que está do teu lado, teu esposo, ou algum companheiro, amigo, falar para você o que está na Bíblia, você vai se sentir ofendido, então é melhor você ler, porque tu não se ofende, pelo contrário, você fica coagido. Então essa é a nossa visão toda é essa. O propósito de Deus na nossa vida vai muito mais além do que você e eu possamos imaginar. Vamos refletir, vamos pensar. Hoje é noite de você parar, pegar a tua lixeira, esvaziar ela, botar do teu lado e todo o papel, não presta. Não consigo, mas tenho que arrancar. Isso aqui não está dando muito certo. E começar a arrancar, enche a tua lixeira e joga fora. Não é armazenar a lixeira sobre você, é aguardar todo o pecado e dizer, todo o erro e dizer, Deus, eu estou fazendo, mas ele não fala nada com ninguém, então, está tranquilo. Aí não abre uma Bíblia para tomar uma taubada, não abre. Aí quer que Deus faça o quê? Aí quando Deus usa, às vezes até alguém cantando, falando do teu erro, finge que não está escutando, nem está entendendo o louvor. Então é tempo de nós pararmos para refletir. Espera aí, tudo que está me fazendo errar e pecar, eu preciso de tirar da minha vida. Eu sou uma nova criatura, eu sou um crente, eu sou um servo de Deus. Paulo estava dizendo, olha, vocês eram todos fofoqueiros, e continua dentro da igreja a mesma coisa. Paulo estava falando, na boca, a língua de vocês estão fazendo vocês pecar o tempo inteiro, ao ponto de lá fora todo mundo está sabendo, a igreja da fofoca. Não aqui, mas eu estou falando do que está na Bíblia. Então é uma forma de nós, igrejas, pararmos com isso. Às vezes a gente vê tantas coisas acontecer, em vez da gente criticar ou rir da desgraça dos outros, vamos orar, vamos interceder, porque é uma alma, é uma vida, é uma pessoa que não queria tropeçar, mas infelizmente houve a fatalidade de que tropeçou, errou. Mas vamos orar, não denegrir e nem atacar e nem julgar, porque nós não somos juiz, nós não estamos aqui para julgar, nós vamos ser julgados também. Então lembra sempre disso.
faça uma reflexão. E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o nosso querido pastor Alexandre Silva, no nome poderoso de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Seja bem-vindo, irmão Rodrigo, em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Flamarion, por favor, para fazer a parte da oferta. Pastor Flamarion, 5